Isabela pega 2 ônibus por dia e já viu até buracos dentro do veículo. Tem cadeira que só falta voar de dentro do ônibus. A gente fica até com medo de repente, o ônibus dobrar e aí a gente saltar junto com a cadeira. Adelso coleciona reclamações. Eu acho que falta de manutenção, é ônibus quebrado. Ainda tem um ladrão que está entrando dentro do ônibus ali, subindo e descendo. Isso é um perigo para a gente. Ele acabou de descer do ônibus agorinha. E a gente não está seguro. A falta de manutenção pode ter sido a causa dos 4 incêndios em ônibus registrados em apenas uma semana em Belém e região metropolitana. O mais recente foi na última segunda-feira, na Avenida Assis de Vasconcelos, no bairro do Reduto. O ônibus que pegou fogo fazia linha para o distrito de Quaraci. 10 passageiros estavam no coletivo, mas as chamas foram controladas e ninguém ficou ferido. No dia 22 deste mês de outubro, o fogo chamou a atenção de testemunhas na Avenida Almirante Barroso, na capital. O trânsito ficou lento por causa do acidente que ocorreu no sentido São Brás entroncamento. A via foi fechada e o corpo de bombeiros foi acionado. O outro ônibus ficou em chamas no último dia 20 na rodovia Augusto Montenegro, no bairro de Águas Negras, no distrito de Quaraci. Apesar do susto, ninguém se machucou. O capitão Israel, perito do Corpo de Bombeiros, alerta que os coletivos são feitos para não pegar fogo, mas existem componentes que podem gerar superaquecimento e causar os acidentes. A gente observa na bateria, a gente observa nos motor, a gente observa também no circuito elétrico, no circuito eletrônico, na questão de pastilhas de freio. Então são inúmeros componentes que existem no veículo automotor que podem gerar calor e esse calor aí gerar um princípio de incêndio. Começou o incêndio, abandone o veículo imediatamente. A manutenção dos ônibus é de responsabilidade das empresas. O Corpo de Bombeiros normalmente é acionado depois para apagar as chamas, caso emergencial. Mas a perícia também pode ser solicitada para eles. Só que nem isso está acontecendo. Este ano, de janeiro a setembro, foram registrados 8 incêndios a coletivos em Belém, região metropolitana. Em apenas 2 casos, os bombeiros foram acionados para a perícia. O primeiro laudo deu inconclusivo e o segundo ainda está no prazo de 30 dias para entrega do relatório concluído. Em relação à perícia dos registros que nós temos, 2 deles foram periciados. Um bem mais recente, que ainda está na fase de processamento, estudo e elaboração de laudo, e um outro que aconteceu em maio, que acometeu uma empresa de ônibus. À época foram 14 veículos coletivos que foram queimados. Esse sim chegou à conclusão, e a conclusão dele que sobre a causa era fator inconclusivo. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém se defende, revelando que a frota de ônibus passa por manutenção atual. São 2.000 ônibus que rodam cerca de 12 milhões de quilômetros por mês. As condições ruins de algumas vias e a queda de 50 milhões de passageiros em 7 meses de pandemia seriam as principais justificativas do sindicato para melhorias no sistema de transporte coletivo. Dona Tereza anda há 40 anos de ônibus e diz que sempre foi assim. A situação dos ônibus aqui em Belém? Tá precário, né? Ó, já estou aqui mais de meia hora esperando o cabadagem, não passa. Em relação à infraestrutura dentro do ônibus, tá boa, tá a desejar? Péssima, péssima.